princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo. Cristo, o centro de tudo é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Do princípio até o fim, tu tens sido e sempre serás o Cristo. Cristo, nada mais importa, nada toma o teu lugar. Jesus, és o centro, tudo
Mateus 12, versículo 9 até o versículo 14. Tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. É inegável que aqui, como mencionei há pouco, nós tenhamos um personagem relevante, que é o homem que foi curado, o homem da mão ressequida, o homem que num sábado foi beneficiado com esse belo milagre e foi curado, literalmente, passando a ser uma pessoa normal, sem culpa, sem vergonha, talvez convivendo socialmente como até então não podia, porque isso é um aspecto interessante das enfermidades, e quase todas elas causam algum tipo de desconforto, de vergonha, de solidão, né, de dificuldade de convívio social, de dúvida sobre o amor de Deus, de culpa, quem sabe, quando a gente começa a perguntar os motivos de a gente estar assim, naquela ideia de causa e efeito, né, de que sempre alguma coisa ruim é precedida por uma atitude ruim e que toda colheita boa deve ser precedida de alguma semeadura boa. Ora, em linhas gerais, muitas vezes as coisas acontecem assim, mas nem sempre. E é por isso que a gente precisa ter sabedoria, ouvir a voz de Deus, ouvir a Escritura, ter discernimento, para a gente não ser induzido a erro, fazendo uma leitura equivocada e colocando nas costas de Deus, ou nas nossas mesmo, né, alguma coisa que não cabe nem a nós e tampouco a Deus. Agora, por que eu estou mencionando isso? O personagem, o homem da mão ressequida, e que até nessa passagem acaba motivando a titulação da sessão. Quer dizer, o título da sessão é O Homem da Mão Ressequida. Porque se a gente olhar com um pouco de cuidado esse texto, a ênfase aqui ela não é na cura, a ênfase não é nessa pessoa, a ênfase, de alguma maneira, também não é na sinagoga. A ênfase toda aqui é na autoridade do Filho de Deus sobre o que se entendia ser o sábado, ou sobre como se entendia que o sábado deveria ser venerado, guardado, ou por que o sábado deveria ser guardado. E nessa discussão, que já começa desde o versículo 1, é bom dizer, capítulo 12, versículo 1, surge uma oportunidade para Jesus mostrar que ele é Senhor do sábado. Eu estou colocando isso não para negar o fato de que Deus ama, de que Deus se move por compaixão, de que Deus ele é um Deus que salva, que cura e que quer o bem de cada um de nós. Mas também aqui a gente vê evidenciada a sua divindade, a sua grandeza, a sua pessoa, né? A sua onipotência, onipresença, a sua natureza de Deus e de Pai também, o seu poder. Deus enquanto agora gente caminhando entre nós. Veja, o texto nos dá a entender que Jesus entra na sinagoga deles, mas o que a gente não leu aqui é o contexto dessa passagem, porque Jesus
nos versículos anteriores, nesse mesmo capítulo, já tinha começado uma discussão com os fariseus a respeito do tema do sábado. Por exemplo, no versículo 2, diz que os fariseus, vendo Jesus com os discípulos, e os discípulos num sábado colhendo espigas numa plantação, que era uma forma de trabalho, que era negada pelos fariseus, não se podia fazer isso no sábado, os fariseus enquadraram Jesus e disseram: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. A pergunta é: quem disse que não é lícito fazer a colheita de espigas no sábado? Começa já uma pergunta aqui. E a gente sabe que os fariseus, numa boa intenção, numa aparente intenção pura, eles, a partir da lei, da Torá, eles desmembraram a lei, criando subleis, né, de modo que essas leis que vinham da lei de Moisés pudessem dar conta daquilo que eles achavam que indicaria uma vida piedosa. E uma das coisas que eles tentaram tipificar bem ou explicar bem era como se devia guardar o sábado. E há muitas recomendações nesse sentido. Para você ter uma ideia, por exemplo, até era possível você salvar uma pessoa ou um animal em dia de sábado, desde que ele estivesse com perigo de vida ou morte. Né? Desde que ele estivesse correndo o risco de morrer. Bom, aí sim você podia ajudar um animal ou uma pessoa. Salvo esses casos, ou o animal ou a pessoa devia ser, remetida para um outro momento, para ser atendida ou para ser acompanhada por um médico, né, num outro momento, mas não no sábado. Então, todo tipo de aplicação da lei de Moisés foi feita pelos fariseus, aparentemente de uma intenção boa, para tentar construir uma ideia de vida piedosa, para tentar ajudar a uma boa interpretação da lei na vida prática. De certa forma, nós cristãos também não queremos dissociar nossa fé em Deus das nossas relações, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Isso não é bom. Aliás, nem é cristão, quer dizer, amar a Deus e amar ao próximo são coisas interligadas. E talvez nesse sentido os fariseus tinham uma boa intenção. Como se vive o culto a Deus e o respeito ao sábado, que está na lei, em nossos dias, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres diários. Bom, e eles foram bem restritivos. Quer dizer, quase nada se podia fazer, a não ser, como eu citei agora, salvar uma pessoa ou um animal numa situação de risco de vida. Então, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito num sábado. Ou seja, vejam aqui os fariseus enquadrando Jesus. Né? Você vai entender depois que quando Jesus foi condenado e crucificado, a acusação de ter quebrado a lei do sábado nunca foi uma acusação feita contra ele. Porque aqui isso não era o tema importante. O tema importante aqui, de fato, era que Jesus tinha autoridade sobre o sábado. Que estava ali o Messias, que estava ali alguém que era enquadrado pelos fariseus, mas que estava acima da própria lei, ou interpretava a lei, entendia o porquê da lei, e em que sentido a lei veio a esse mundo e o porquê da sua existência. Mas os fariseus, não entendendo quem era Jesus, fizeram ali uma espécie de arguição, como se estivesse numa sala lidando com perguntas e respostas, debatendo doutrina, e estavam inquirindo o Filho de Deus, aquele que sabia o porquê do sábado, aquele que sabia que Deus não fez o mundo para a gente enlouquecer trabalhando e deixando de lado família, que não fez o mundo para a gente enlouquecer com dinheiro, que não fez um mundo para nos dar coisas e a gente ficar escravo dessas coisas, mas que fez um mundo para a gente se lembrar que o mundo é de Deus e que Ele nos deu, né, condições de vida e que tudo vem dele, para a gente sempre lembrar que Deus é o dono de tudo. Então o sábado era esse momento para o judeu de cultuar a Deus como família, de dizer, né,
chega, né, para o trabalho, de dizer chega para outras atividades que eventualmente entorpeciam o ser humano no seu dia a dia. E é o que a igreja faz, de certa forma, hoje, quando cultua Deus no domingo. Ou deveria fazer, né? Porque a gente, nos últimos anos, tem tido uma tendência diferente nos domingos. Por exemplo, hoje se permite trabalhar, né? No passado não era assim. Hoje tem muito futebol no domingo, né? Hoje, eventualmente, até no domingo à noite ou pela manhã, que são momentos tradicionais do culto da igreja, a gente vê outras atividades sutilmente, né, roubando a nossa atenção, ou a atenção que, né, seria para nós importante darmos a Deus e benéfica para nós mesmos, né, porque Deus refrigera a nossa alma. A gente vê alguns inimigos nos eventualmente roubando esse tempo, ou essa atenção, ou essa devoção. Então aqui Jesus é inquirido, e Jesus vai mostrar uma coisa para aqueles fariseus, que eles tinham uma leitura muito restrita da palavra de Deus. Era como se por trás da palavra não houvesse uma pessoa. É como se eles não entendessem o motivo da lei. É como se eles trabalhassem literalmente numa religião bitolada, onde é sem sabedoria, sem compreensão e sem entender que a lei veio da boca de Deus. Construiu-se uma religião de pode e não pode, de faça isso e não faça aquilo outro. Um sistema literalmente articulado, onde o cansaço, a decepção, a hipocrisia, a culpa e as dores iam se acumulando. E nesse sentido, então, Jesus vai finalizar esse trecho que antecede a nossa passagem, dizendo: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, o Filho do Homem é Senhor do sábado. E eu, quando olho esse texto e leio em especial o trecho que a gente leu agora há pouco, eu fico pensando que ideia as pessoas hoje têm de Jesus. Ultimamente a gente tem escutado artistas que no passado vieram a se converter, foram salvos por Deus, ou situações que a gente sabe que Deus agiu de forma milagrosa, transformando uma família. Como a mídia tem uma intenção, às vezes, de desconstruir essa conversão, de reverter esse processo e de eventualmente apresentar a conversão ou participar da igreja ou crer em Jesus como uma coisa alienante, como uma espécie de fantasia, de abstração, fora daquilo que seria inteligente e coerente, dando uma ideia de que tudo isso é uma alucinação, de que isso tudo é loucura. E eu fico pensando aqui, Jesus, o Filho de Deus, presente na frente daqueles fariseus que se entendiam guardadores da lei, fiéis, e de fato tiveram um papel no passado no sentido de serem fiéis à lei na época dos Macabeus, mas nesse caso aqui parece que perderam de vista que Deus é uma pessoa, que é um pai, que se relaciona com o seu povo, que dialogou com o seu povo, seja através da lei, seja através dos profetas, seja através de milagres, seja através de perdão, né? Deus fez tanta coisa tirando Israel do Egito. Deus é uma pessoa, ele fala, ele dialoga, ele tem relacionamento. E de repente agora parece que ele estava reduzido a um sistema de faz ou não faz, e parece que havia aqui uma espécie de vigilância, né, militante, para saber quem transgride, para saber quem não transgride. E então Jesus, quando vem, claro, não se submete a esse sistema, porque está acima dele, ele é a própria palavra, e esse sistema começa a colapsar. E neste sentido, Jesus é um problema para o sistema, porque Jesus vem recuperar o motivo da lei, vem recuperar a natureza da lei, que é a revelação de Deus na terra, da lei de Deus, mas também do amor, porque a lei aponta para Cristo. Então, nesse sentido, Jesus quebra o sistema. E não é fácil quebrar esse sistema. Ele vai encontrar resistência, e o problema aqui, de novo, não era o sábado, mas era aquele que dizia: eu sou maior do que o sábado. O Filho do Homem
é Senhor do sábado. E aí sim surge esse homem da mão ressequida que estava ali, né, e foi usado pelos fariseus, o texto diz isso no versículo 10, para terem do que acusar Jesus. Então vejam, né, o problema era com Jesus, o problema era com aquele que se afirmava estar acima da lei, ou acima das convenções dos fariseus em relação à lei. E eles então, querendo acusar Jesus, perguntam: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, o texto diz: quem de vocês será o homem? Veja aqui agora a reflexão, a lucidez, a tentativa de Jesus de tirar os caras do sistema, da ideia religiosa, literalista, apequenada de entender a fé e o reino de Deus. Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha num sábado, ela cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Quem de vocês? Jesus recorre aos animais. E veja, não é a primeira vez que ele faz isso. É muito interessante que Jesus compare animais e pessoas, especialmente em Mateus. Ele fala até sobre os lírios do campo, sobre o pardal, né? Ele chega a comparar, né, animais e seres humanos para dizer quanto mais, se Deus ama os seres humanos, os animais, ou cria com esplendor a vegetação, quanto mais vocês... E aqui ele também usa esse argumento. E a gente não pode esquecer, sim, nesse sentido, como Deus ama o ser humano. Como Deus tem uma missão ao vir a esse mundo. Como sim Deus se move de compaixão em relação a esse ser humano. Porque esse ser humano é a imagem e semelhança dele. Porque esse ser humano foi criado com carinho, a imagem e semelhança da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Tem ele domínio. Mas esse ser humano pecou e as dores vieram como consequência. Então Jesus usa esse argumento. Ele usa uma ovelha. Uma ovelha. Se vocês tivessem uma ovelha e ela caísse numa cova, vocês mesmo num sábado não fariam todo o esforço para tirá-la dali? Aí então Jesus replica: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. De novo, Jesus colocando as coisas nos seus lugares, sabe? Talvez essa é uma palavra que podia chocar os fariseus. Por quê? Porque de certa forma as mulheres não eram tratadas no nível de um ser humano. As crianças não eram tratadas no nível de um ser humano. E Jesus já é aqui um reformador ao dizer sobre o ser humano e a sua importância, suplantando uma ideia de igualdade, ou mais do que isso, como se Deus não se compadecesse num sábado da vida de um ser humano. E aí, obviamente, ele pergunta logo, veja bem a conclusão que ele faz: é lícito nos sábados fazer o bem. E eu concluo a partir desse pequeno enredo que uma das coisas para as quais Deus nos chamou, isso sim é evidente aqui, nem é tanto para discutir, meus irmãos, é para fazer o bem mesmo, é para falar do amor de Deus, é para pregar o Evangelho, é para viver o Evangelho em nossa casa, junto aos nossos vizinhos. Eu sei que às vezes a gente é provocado a ficar debatendo, discutindo, em especial nas redes sociais. Aliás, eu tenho visto isso acontecer em bastante intensidade, né? Eu vejo gente se ocupando com coisas que eu às vezes me pergunto: puxa, será que isso é necessário? Né? Como, por exemplo, por que um culto enquanto o pregador prega não deve ter fundo musical? Sinceramente, tem tanta coisa para a gente fazer hoje, tanta gente para amar, tanta gente para quem testemunhar, tanta ajuda para prestar, que eu não consigo não olhar para esse texto aqui e me constranger por um Deus que se compadece, que estende a mão, que sim tem respostas para nós, obviamente que tem, mas que nos diz: é ou não é lícito no sábado fazer o bem? Quer dizer, Jesus sendo o Senhor do sábado, não é consequência natural que ele, sendo o Senhor desse dia que é para ele,
nesse dia ele fará o bem, e sim, aí sim, trará pleno descanso, trará cura, trará perdão, trará libertação. O que é descanso? O pecado é dolorido, o pecado pesa, o pecado angustia. Nesse período de pandemia, hoje tem muita gente machucada, ferida, muita gente adoecendo. Não sou eu que estou dizendo, da minha cabeça. Várias e várias informações estão sendo veiculadas aí no sentido de um crescimento estarrecedor quanto ao adoecimento emocional. Crise de ansiedade, medo, pânico, depressão, às vezes um choro sem uma razão de ser aparente. E eu vejo aqui então Jesus dizendo que não vai aceitar essas convenções, não vai admitir que em nome de uma trégua, de um amor politizado, facilitador de convívio, ele vai permitir que o ser humano continue sofrendo. Ele veio para libertar, para romper com os sistemas, para pôr em liberdade aqueles que vêm carregando fardos e pesos e desafiando aqueles que tentam manter esses fardos, esses pesos, esses sistemas, para que as pessoas não sejam livres. Então eu olho para esse texto aqui e eu vejo Jesus grande, Jesus se mostrando poderoso, Jesus não aceitando intimidação, Jesus focado na sua missão, Jesus dizendo que não vai submeter a nenhum tipo de sistema que vá contra quem ele mesmo é e sua palavra e a revelação que Deus fez de si próprio para os seres humanos, para pôr em liberdade os algemados. Desde Israel saindo do Egito, daquele cativeiro todo. E agora o Cristo vem como Messias, um pouco diferente de Davi, mas no mesmo espírito de compaixão, de misericórdia e de amor. Jesus, diante desse momento aqui, em que ele afirma que é lícito no sábado fazer o bem, e não havendo resposta dos fariseus, ele diz para o homem, estende a mão. Ele vai em frente. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra mão. O que aconteceu, meus irmãos? Nem se sabe o destino desse cara aqui. Aliás, de novo, ele aparece muito pouco. Ele é um pretexto aqui. Não que Deus não o ame, mas o tema principal aqui é o Deus que se revela. Quem é esse Deus? E a resistência que nós mesmos, seres humanos, fazemos a esse Deus e ao jeito de ele se revelar. As nossas premissas, as construções que a gente faz de Deus, quem sabe as expectativas por causa do nosso coração pecaminoso, quando a gente não deixa Deus ser Deus e quer ensinar a Deus a ser Deus. Os fariseus, é o último versículo, saindo dali conspiravam, procurando ver como matariam. Em nome de Deus. Eu tenho olhado a situação da igreja hoje no país e tenho pedido que Deus tenha misericórdia de nós. Tenho pedido que Deus tenha misericórdia da nossa nação, da igreja brasileira também, mas da sociedade, do povo brasileiro. A igreja tem, no meio dessa crise toda, uma bela oportunidade, fazer o bem, amar as pessoas. Claro, isso não à custa da verdade, não à custa da integridade, não à custa do nosso papel e missão, como o próprio Cristo aqui manteve sua identidade, sua missão, seu chamado. Mas hoje, inevitavelmente, a gente vai confrontar um sistema que está dentro de cada um de nós. Um jeito de fazer as coisas que é humano e pecaminoso, egoísta, avarento, hipócrita, moralista, julgador, altivo. E a gente, em nome de Deus, muitas vezes vai acabar fazendo o que não é de Deus. E eu peço que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê luz, lucidez, que Deus nos transforme os corações, perdoe os nossos pecados, para a gente, mesmo lendo esse evangelho aqui, que foi registrado há 2000 anos, não faça hoje um outro evangelho, num outro cenário, supostamente
alinhados com Jesus, mas na verdade fazendo o papel dos fariseus, de ir contra Jesus, contra o seu reino, contra o seu amor, contra a sua verdade, contra a sua compaixão. Meu amigo, minha amiga, eu não tenho dúvida de que o coração de Jesus aqui se move por compaixão, por amor, e que Jesus veio de uma maneira muito clara concretizar o que era a lei moral. Ele veio encarnar essa lei em pessoa, em atitude, em sentimento, em ação, em virtude, em comportamento. E é por isso que ele para nós é o Cristo. Além de referência e exemplo de agir e ser, ele é o nosso Salvador e Redentor, o que conhece a gente, o que se afirma Senhor do sábado, Senhor dos nossos sistemas, mas para derrubá-los. Senhor no sentido de estar acima, de não habitar em templos feitos por mãos humanas e de nada precisar nesse sentido. Mas Senhor no sentido de dizer para nós o que a gente precisa ouvir, transformar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Talvez os fariseus aqui podiam ter aproveitado essa oportunidade para, como quem sabe no pé da cruz, alguns se aperceberam que tinham feito mal. Mas às vezes o ódio, a soberba e a vaidade do nosso coração são tão grandes que a gente perde oportunidades quando Deus vem para nos abraçar, nos curar, nos corrigir, nos transformar e para a gente olhar para aquele que é digno de toda honra, glória e todo louvor. Sim, estava ali o Cristo. Sim, estava ali o Filho do Homem, Senhor do sábado. O sábado existe por causa dele. E, neste sentido, é importante que nós saibamos, meus irmãos, meus amigos, de quem somos, para quem vivemos e para onde nós vamos um dia. Eu queria orar com você, mas eu queria pensar junto com você nesse momento, quem é Jesus? O que as pessoas pensam sobre Jesus? O que as pessoas imaginam ser Jesus? O que as pessoas adquiriram em termos de imagem sobre Jesus a partir da própria igreja que fala de Jesus e que supostamente caminha com Jesus. Esse texto para nós é um texto desafiador. Tinha um homem ali com uma mão ressequida, atrofiada. Não era um caso de vida ou morte. Não era um caso que justificava a transgressão da guarda do sábado. Mas a pergunta era: por que existe o sábado? De quem é o sábado? Para quem existimos? De quem somos? Quem é Deus? E qual o papel da lei que, nesse caso aqui, defendida pelos fariseus, talvez chegou num ponto em que confrontou o próprio Cristo, o próprio Deus. Que Deus nos livre disso, que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos transforme o coração. E aqui Jesus então diz pra gente que sim, é lícito fazer o bem. Há muito bem hoje que pode ser feito. Há muito amor que pode ser compartilhado com esse nosso país. Há muita oração e lágrima que pode ser derramada pela nossa nação, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Não aceite a murmuração, não aceite o ódio, não aceite nenhum tipo de efeito, sabe, vingativo, que a gente vai sentindo que contamina, uma espécie de desesperança, uma espécie de ranço, uma espécie de opressão até, que vai tomando os corações dos crentes. O reino de Jesus não é deste mundo, embora ele aqui se manifesta. Mas a nossa esperança não está em reis, em autoridades humanas, nossa esperança não está na política, nossa esperança não está nem na economia, a nossa esperança está em Deus e no Evangelho de Jesus, o seu Filho, que veio a esse mundo e se apresentou como Senhor de tudo e de todos, e para fazer o bem. E Deus estava com ele, ungindo Jesus, para destruir as obras do diabo, para que Jesus curasse e fizesse o bem por onde quer que fosse. Eu queria orar com você, com a sua família, com a sua casa,
Eu estou dizendo isso porque esse desânimo, esse pessimismo, esse espírito de murmuração, de desencantamento, de desesperança, se a gente não é ciente e consciente desse veneno, a gente vai sendo corroído por dentro, adoecendo por dentro. A gente vai perdendo a esperança e vamos esquecendo que Jesus é o Senhor de tudo e de todos. E que às vezes, transitoriamente, vemos protagonistas na história humana aqui e acolá com maior destaque. Todos eles passaram e todos vão passar. Mas a palavra de Jesus jamais vai passar. Eu queria orar com você. Não admita o ódio, o ressentimento, a mágoa, o pessimismo. Vá a Jesus, confesse os seus pecados. Se prostre diante da cruz. Esse Cristo, ele não só veio à Terra há 2000 anos, ele está hoje acessível por meio do Espírito Santo derramado sobre toda a carne, para pôr em liberdade os algemados, para trazer paz e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que belo texto, que bela passagem, que belo exemplo de que, pensando em nossos dias, nós, pela graça de Deus, não estejamos nesse papel dos fariseus. Nós estejamos com Jesus. Eu gosto muito de uma palavra de Jesus, quando ele diz assim, onde eu estiver, estará comigo o meu servo. Que nós estejamos nos dias de hoje onde Jesus está, abraçados nele, de mãos dadas com ele, confiando nele e fazendo bem, porque Deus estava no seu Filho para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Eu queria orar com você em nome de Jesus. Pai, obrigado por Jesus, teu Filho, pelo Cristo, pela palavra encarnada, por aquele que tem autoridade sobre o sábado, sobre os homens, para dar vida eterna a quem tu lhe conferiste autoridade para tanto. Sim, há poder no nome de Jesus, há autoridade do nome de Jesus, e essa autoridade é para destruir as obras do diabo, para perdoar pecados, ou para dizer a esse homem da mão ressequida que estendesse a sua mão e fosse curado. Assim como ele também mostrou autoridade para aquele coxo carregado por 4 homens numa maca, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Meu irmão, minha irmã, Jesus tem autoridade. Por isso, Pai, abençoa os meus amigos. Abençoa pela tua palavra e pelo teu poder essa família que eventualmente está desanimada, machucada, triste, abatida, desesperançosa, que pelo poder do Evangelho tu tragas cura agora, tragas perdão, tragas libertação, tragas renovação na esperança, na paz com Deus e uma nova disposição para fazer o bem, para amar, para servir, para pregar o Evangelho, para sairmos dos nossos grilhões, das nossas cadeias, para crermos em Cristo e termos vida e vida em abundância. Senhor, abençoa agora essa família que tem alguém que está com Covid, talvez até numa UTI, num hospital, internado, que a tua paz venha sobre essa casa, que o poder do teu Evangelho traga cura a essa pessoa, que no nome de Jesus milagres aconteçam na tua casa agora, na tua família, no teu lar agora, no nome de Jesus eu peço. E que a palavra de Deus, essa palavra que glorifica o Filho, que aponta para o Filho, que é o próprio Filho, te faça livre de todo o sistema que reduz Deus, de todo o sistema que perverte Deus, de todo o sistema que compromete esse Deus de amor e de verdade que veio para morar entre nós. Pai, abençoa nesse momento cada um. No nome de Jesus, teu Filho, eu te peço. Amém e amém. Aleluia.
nosso Deus poderoso, Rei.